Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos excepcionalmente neste domingo fazer a nossa escola bíblica dominical de forma online, por conta da época natalina que nós estamos comemorando. Nós vamos estudar a lição 13. Lição 13, 26 de dezembro de 2021. A gloriosa esperança do apóstolo. Texto áureo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, o amor em esperança. A leitura bíblica em classe fica em 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Ok? Nós estamos aí terminando esse ano aí de 2021, que foi um ano complicado. Mas para nós que somos servos do Senhor, nós entendemos o destino do mundo, para onde o mundo está caminhando. Nós entendemos isso. Lá no livro de Apocalipse diz que Deus tem posto no corações dos governantes para que eles cumpram o seu intento. Está lá no livro de Apocalipse, ok? E aí estamos estudando a lição, a vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, que era foi o apóstolo dos gentios, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso nas lições, vimos ele fundando a igreja, sendo chamado pelo Senhor, vimos como Deus o preparou, fez Paulo entender o Evangelho, porque Paulo amava a lei, era amante da letra fria. Paulo era fariseu, ele amava a frieza da lei, o que estava escrito era aquilo e ponto. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor e aí ele passa a ver a palavra do Senhor de uma outra forma. A introdução diz o seguinte: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu, em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece,
renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. E aí talvez você pergunte assim, que esperança é essa? Essa esperança ela está lá no livro de Tito. No livro de Tito, de Paulo para Tito, né? na carta do apóstolo Paulo para Tito, capítulo 2, verso 13. Que ele fala assim, ó bendita esperança, ou bem-aventurada esperança, né? Que é a esperança que todo crente deve ter quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo numa época em que os ensinos teológicos tiram do coração do crente o desejo pelas coisas celestiais, pelas coisas eternas. E aí quando o coração do homem se desfaz ou se desprende das coisas eternas, ele vai se prender, o coração do homem vai se prender às coisas materiais. E nós bem sabemos que as coisas materiais, elas não são eternas. Elas não são duráveis. Elas não entrarão no reino dos céus, né? As coisas materiais, elas ficam por aí. O homem morre e fica tudo por aí. Então nós estamos vivendo nessa época em que tudo é passageiro, tudo é efêmero, nada é feito para durar, nem mesmo as relações é feita para durar. As relações são feitas para durarem. E dessa forma, às vezes o homem se ilude, colocando o seu coração naquilo que não é durável, naquilo que não é eterno, né? E Paulo tinha essa esperança, bendita esperança, quando ele fala, né? Aguardando a bendita ou bem-aventurada esperança. Ele estava aguardando, né? Paulo estava aguardando essa bem-aventurada esperança. Pois bem, agora chega o momento de ele encontrar com o Senhor. E interessante que ele fala que ele derramou, né, a sua vida como oferta. Derramou a sua vida como oferta ao Senhor. Isso é muito forte. O tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha partida está próximo. Ele sentiu a morte de perto. Paulo sente a morte de perto. E da iminência da morte, algumas coisas permeiam a mente de Paulo. Paulo deu a sua vida pela igreja, o amor de Paulo pela igreja, ele era assim, quase que inacreditável. Ou seja, na época, né, como é que um homem pode... Né, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem sábio. Paulo era um homem que ele foi criado em torno da cultura, de toda a cultura da sua época. Paulo tinha um pouco de conhecimento de toda a cultura de sua época. E agora, Paulo, na iminência da morte, alguns pensamentos permeiam o pensamento de Paulo na iminência da morte. Por exemplo, ele lembra de Alexandre. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Aí fala para Timóteo evitar Alexandre. Ele sabia que ia morrer, né? Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. E também lembra de Demas. Demas me abandonou, né? Foi para a Dalmácia. Demas me abandonou amando o presente mundo, amando o presente século, ou amando o mundo. Infelizmente, há pessoas assim dentro da igreja, né? Que enquanto outras ou outros colocam o seu coração e a sua vida toda na igreja, há aqueles que não estão com seus corações totalmente na igreja. Ele está apenas com os pés e o corpo ali dentro da igreja, mas a sua mente está lá no mundo, o seu coração está no mundo. E aí essas pessoas são problemas para a igreja, porque elas acabam criando laços de amizade, e aí, como elas não estão firmes na igreja, uma hora ela sai e ali ela acaba causando um dano emocional na igreja. E também ele lembra de Trófimo, né? Deixei Trófimo doente em Mileto. Ou seja, Paulo se preocupa com aqueles que estão na igreja e só sabe fazer barulho. Paulo se preocupou com aqueles que abandonaram a igreja. Paulo se preocupou com aqueles que estão na igreja, mas estão precisando
das intercessões da oração, que é o caso de Trófimo, né? Deixei Trófimo doente em Mileto. Então, mesmo na iminência da morte, né, aquele Paulo que tinha no seu coração a bendita esperança, ou a bem-aventurada esperança, ele, mesmo assim, ele não, né, seu sentimento ainda estava na igreja. Ele amou a igreja até a última hora, até o último momento da sua vida. Paulo amou a igreja até o último momento da sua vida. A consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Ou seja, ele sentiu, né? O Espírito Santo fez perceber essa percepção espiritual, né? Que o homem material não tem essa percepção, né? A percepção da partida, né? da sua ida para a esfera espiritual. E o Espírito Santo fez perceber a iminência da morte. Só um homem que se apartou totalmente do pecado, só um homem que procura viver uma vida em santidade, consegue perceber a iminência da morte. O homem que não vive uma vida de santidade, existem duas coisas. A primeira, a morte chega de súbito e não dá nem tempo de dar um grito. A segunda é o desespero, às vezes no leito de morte, né? A agonia no leito de morte, que vem as aflições da alma, as angústias, o homem. E aí ele só tem dois pensamentos, só tem duas alternativas: se apegar a Deus ou fazer como às vezes alguns fazem, né? Murmurar, né? Perguntar por quê, às vezes esquece dos próprios pecados, né? O homem no leito da morte lá, porque às vezes Deus coloca o homem no leito da morte, ali dá um tempo, sabendo que aquele mal é para a sua morte, para que talvez ele se arrependa. E às vezes o homem nem se arrepende. Ele começa a questionar, começa a perguntar os porquês, o como, ele acha que não merecia aquilo, né? É diferente da pessoa ou do homem que teme a Deus, que procura viver uma vida de santidade. Procurar viver uma vida de santidade não quer dizer que é santo. Nós estamos em processo de santificação. Paulo, ele procurava viver uma vida de santidade, né? Uma vida de piedade, de compreensão, de amor ao próximo. Então, o Espírito Santo lhe avisou da iminência da morte. Né? E aí que ele fala que estou pronto para ser derramado como oferta. Né? Estou pronto para ser derramado como oferta ao Senhor. E o tempo da minha partida está próximo. Então, mesmo na iminência da morte, Paulo não se abala. E como é que nós sabemos que ele não se abala? Pela preocupação com a igreja. Ele se preocupou com Alexandre, o latoeiro que fazia mal aos irmãos. Quem é Alexandre? Alexandre, na igreja, que Timóteo era pastor, né, daquela região ali, Alexandre era aquele que fazia mal aos irmãos, causava dano aos irmãos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Demas me abandonou, amando o mundo, e deixei Trófimo doente em Mileto. Isso é preocupação de um pastor, né? O pastor não deve se preocupar com templo, com dízimo, com status, né? Com quantidade de membros, né? Não é essa a preocupação, é com a vida, é com a alma. E aí Paulo dá um grande exemplo aí, mesmo na iminência da morte. Ele dá esse exemplo para né, esse ensinamento. A preocupação dele era com as vidas, com almas, e não com templos, né? Porque hoje o conceito de igreja mudou, né? Que igreja é uma construção arquitetonicamente retangular, que tem um tablado, um púlpito lá em cima, que alguém fala lá de cima, o restante ouve, né? Aí a pessoa ornamenta, bota conforto, bota ar-condicionado, bota um telão, enfim. Não é isso. Igreja não é isso. Igreja são as pessoas. O templo é apenas um local santificado para nós adorarmos e louvarmos ao Senhor e receber a sua palavra. Isso é igreja. E aí
ele fala aqui no tópico 1, verso 2. Combati o bom combate. O apóstolo agora faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo da sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Ou seja, ele fala em algum momento da Bíblia que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Por que ele falou isso? Aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Por que ele falou isso? Ele falou isso justamente porque ele era o que ele vivia, o qual foi profetizado lá na casa de Ananias, né? Que ele sofreria por amor ao Evangelho, ele deveria de sofrer, né? E o que aconteceu? Ele sofreu açoite, prisões, calúnias, né? Uma série de revés, de momentos adversos que Paulo sofre, e por último teve que enfrentar a morte, né, que veio através da espada de Roma. E aí, tudo aquilo que foi profetizado lá na casa de Ananias se cumpriu na vida de Paulo. Então, ele falava: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala isso, ele de certa forma ele está falando da constância na vida do crente. O crente não pode estar saindo da igreja, volta para a igreja. Nós vamos ver agora para o período de carnaval. Eu sempre vi em minha vida pessoas saindo da igreja no janeiro, sai da igreja. Aí pinta o cabelo de vermelho, de azul, amarelo, vai pular o carnaval, depois volta, aí pede perdão. Aí no outro ano a mesma coisa. Ou sai da igreja, pratica as coisas mais horrendas que Deus não aceita nem se agrada, e depois volta para sem constância. Quando ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele está falando da constância. O crente deve ser constante. O crente pode ser caluniado, pode ser incompreendido, né? Pode ser, às vezes, até expulso de certas igrejas, enfim. Mas isso faz parte da nossa jornada. Isso faz parte, é inerente à nossa jornada. Porque aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Então, nós que somos verdadeiramente servo do Senhor, nós não devemos esperar a bonança e o conforto na obra do Senhor. Não. Nós vamos aí, com certeza, enfrentar oposições, muitas das vezes calúnias, invejas, sim, invejas. Invejas de ministério. Por que usa ela, né? Lembra de lá de Moisés, né? Por que Deus fala com ele e não fala comigo, né? Deus só fala com ele, Deus não fala comigo também, né? Enfim, Moisés sofreu inveja, e que dirá nós, né? Paulo sofreu inveja no ministério, enfim. Essas coisas são inerentes da vida daqueles que querem viver piamente em Cristo. Ele vai enfrentar essas oposições, vai enfrentar barreiras, vai enfrentar momentos difíceis, momentos de agrura, momentos que é preciso, às vezes, parar e ouvir a voz do Espírito Santo para sair de certas situações que nós nem, às vezes, compreendemos como entramos ali, mas foi Deus que nos levou ali para nos capacitar, para nos treinar, né, para mostrar, às vezes, que Ele é Deus em nossas vidas. Às vezes Deus nos leva a certos lugares para mostrar que Ele continua sendo Deus na nossa vida. E nós devemos jamais questionar. O 3. Gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como termina a carreira, porque muitos começam e não terminam. Muitos começam e ficam pelo meio do caminho. Ao longo da jornada no Evangelho, nós presenciamos pessoas que começaram com aquela garra toda, né? Se achando tal, se achando o rei da cocada preta, e aí quando lá pelo meio da jornada, na primeira intempérie, na primeira tempestade, ele fica, né? Ele fica. Ou seja, ele não consegue ser constante. E aí Paulo, ele começou e terminou. E nós devemos também começar e terminar.
né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até que se for preciso morrer. Né? Aquele A lá, lá no livro de Apocalipse está craseado, é um acento contrário assim, né? Ser fiel até esse A está craseado. É um A craseado. Ser fiel até que se for preciso morrer e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o crente, ele precisa entender, né, que os momentos difíceis fazem parte, sim, da vida do cristão. Né, mas ele precisa ir até o final. Né? Ele precisa ir até o final. Por quê? Porque nada nesse mundo pode se comparar com a vida eterna. Nada nesse mundo pode ser comparado à vida eterna, né? Do Senhor. No Senhor. Né? A vida eterna vivendo junto com o Senhor. Porque existe a vida eterna também longe do Senhor. Então, nada nesse mundo, carro, mansões, luxo, dinheiro, fama, nada nesse mundo pode ser comparado com a vida eterna na presença do Senhor. Estamos aqui dando uma acelerada aqui. O 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Ele fala aqui de uma forma escatológica, porque ele sabia que quando morresse, ele ressuscitaria. Então, quando ele fala da bendita esperança, ele sabia que iria morrer. Mas ele seria ressuscitado, porque ele fala isso lá no livro de Apocalipse, no livro de Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, né, encontrarão juntamente com o Senhor nos ares. Então, o que está morto, o que está vivo. Está morto, está vivo. Ó, esse aqui está morto, esse aqui está vivo. Ó, ressuscitou, subiu. Vivo, morto, ó, vivo, morto. Ressuscitou, subiu para encontro com o Senhor nos ares. É isso que ele falou. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, e junto com os vivos serão transformados, né, terão seus corpos transformados, os que estiverem vivos, serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, Paulo morreu com essa esperança. Ele sabia que ele ia morrer, mas o seu corpo iria ressuscitar naquele grande dia. Então, quando ele fala isso, ele deixa uma ideia aí do crente se preparar para o arrebatamento ou até mesmo para a morte. Nós devemos nos preparar ou para a morte, ou seja, nossa vida tem que estar preparada. Nossa vida, quanto servo do Senhor, precisa estar preparada a todo tempo. A todo tempo nossa vida precisa estar preparada. Por quê? Porque se o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que estava lá estava presente lá nas bodas, né, lá na Mateus 25, né? Estava presente naquele casamento, na parábola das 10 virgens, quando ele fala assim, aí vem o noivo. Quem gritou lá? Simboliza ali o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que sinaliza para todo crente preparado que Jesus está vindo. O crente despreparado, ele não percebe. Ele não percebe a voz ou o chamado do amigo do noivo, que é o Espírito Santo. Ele não percebe. Tanto é que elas dormiram. A metade das noivas, das virgens, dormiram. Elas estavam dormindo, elas não ouviram. Aí veio o noivo, aí quando despertou no grito, né? Veio o noivo. Aí já era tarde demais. Ou seja, não estavam preparadas para ter um encontro com o Senhor. O crente, ele deve estar preparado a todo momento para ter um encontro com o Senhor. Esse encontro pode dar-se, né, na morte ou no arrebatamento. Estamos na iminência do arrebatamento. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, Paulo morre na esperança da ressurreição. E todos nós devemos também, né, ter essa esperança que se morrermos, ressuscitaremos também. Paulo morreu na esperança da ressurreição, saberia que naquele grande dia, quando o Senhor aparecesse nos ares, e o Senhor vai aparecer nos ares,
Quem estiver morto terá o seu corpo ressuscitado, quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado e aí vai ser arrebatado aos céus. Tudo no abrir e piscar de olhos. Ou seja, menos de 7 milésimos de segundo. Ressuscitou, quem está vivo transformou e levou junto. Jesus leva junto. Essa primeira fase, essa primeira fase da volta do Senhor Jesus Cristo é apenas para a igreja. Apenas para a igreja. A volta do Senhor está dividida em duas fases. Nós vamos ver isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. No 2, tópico 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção uma conjunção adversativa, que dá uma ideia de oposição ou adversidade, que poderia ser trocada aí por porém, contudo, todavia, entretanto. Conjunção mais. Para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou aparecimento, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Então, o capítulo 4, que ele começa aí falando da parousia, ou seja, do aparecimento, de Jesus Cristo, que vai aparecer nos ares para arrebatar a igreja, e aí só a igreja que vai perceber ou vai observar, vai ver esse aparecimento do Senhor. O mundo, os não salvos não verão essa primeira vinda. Paulo morre nessa esperança. Ele morreu sabendo que ele iria ressuscitar. Ele morre nessa esperança de que seu corpo iria ressuscitar quando Jesus aparecesse nos ares. Então ele ressuscitará e nós que estivermos vivos teremos nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. E aí, aqui na revista, ele ensina, que nós temos aqui duas fases da vinda do Senhor. A primeira fase, que Jesus Cristo vai aparecer nos ares, e aí só para a igreja. Jesus vai aparecer nos ares, quem estiver morto vai ressuscitar, quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado e será arrebatado aos céus. Então, a partir daí, passam-se 7 anos. A igreja ela vai passar 7 anos nos céus, nas bodas do Cordeiro, recebendo galardão, enquanto aqui na terra os mesmos 7 anos, tá, gente? Os mesmos 7 anos, aqui no céu 7 anos, aqui na terra 7 anos, os mesmos 7 anos, o tempo é o mesmo. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, recebendo galardão, na festa, no casamento do noivo com a noiva, ou seja, da igreja com o Senhor Jesus Cristo, aqui na terra haverá 7 anos de grande tribulação. E essa grande tribulação está dividida em duas fases: 3 anos e meio de falsa paz e prosperidade, 3 anos e meio de grande tribulação e perseguição daqueles que ficarão. Porque há crente que vai ficar na grande tribulação. E há crente que vão morrer, vão entregar a sua vida à besta, ao anticristo, e há crente que vão morrer e vão ser salvos, derramando seu próprio sangue, porque o Apocalipse fala, quem são estes que vieram? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação. O Apocalipse fala, o livro de Apocalipse. Então, nesses 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e prosperidade, 3 anos e meio de grande tribulação, que dá 7 anos, é o mesmo 7 anos das bodas do Cordeiro. Quando terminar as bodas do Cordeiro, terminará aqui também a grande tribulação, com o anticristo investindo contra Israel. Israel clamará pelo Senhor. É quando a igreja, ela descerá à terra juntamente com o Senhor. O Senhor descerá com a igreja para livrar Israel da mão do anticristo. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus porá o seu pé no mar, um pé no mar e o outro no Monte das Oliveiras.
do mesmo lugar de onde ele subiu, né? Lembra lá do livro de Atos, né? Varões Galileus, lá no livro de Atos. Pois bem. O Senhor Jesus colocará os seus 2 pés, um pé no Monte das Oliveiras, o outro pé no mar, e aí abrirá uma fenda, né, lá ali para a Jordânia, para o lado da Jordânia, para Israel fugir para ali, para a Jordânia. Jordânia são Amon e Moabe. Quem são os jordanianos hoje? É Amon e Moabe, né? Tanto é que a capital da Jordânia é Amã, de Amon, é os amonitas. Amon e Moabe, os descendentes de Ló, né? Os descendentes de Ló. Não vou entrar nessa questão agora. E aí Israel vai fugir para a Jordânia, e aí Jesus travará uma batalha com o anticristo. A Bíblia, lá no livro de Zacarias, diz que Israel levará aí 7 meses para enterrar os mortos, né? Os mortos que morreram lá na batalha do Armagedon. Demorará 7 meses, porque lançará, provavelmente lá está no livro de Zacarias, tá? Depois vocês olhem lá. Haverá provavelmente uma guerra química ou uma guerra biológica, porque lá no livro de Zacarias diz que na batalha do Armagedon os olhos e a língua apodrecerão na boca. Então provavelmente é uma guerra química ou biológica, mais para biológica, né, que os olhos, né, e a língua apodrecerão. Então, depois da batalha, né, haverá pessoas ali localizando o corpo e botando umas bandeirinhas ali para identificar, umas bandeirinhas, né, para identificar. Está lá no livro de Zacarias, tudo isso está no livro de Zacarias. Depois vocês olhem lá. Então, é essa a esperança da igreja. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então eu estou aqui ainda no capítulo 2 da nossa lição, no item 3, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Então, a igreja, ela não passará pelo período de grande tribulação. Existem algumas correntes de pensamento, algumas correntes teológicas, né, que diz que a igreja será retirada do meio da grande tribulação. Outras correntes teológicas dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, mas o posicionamento do autor e o meu pensamento também, eu penso junto com o autor, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aí, logo depois do período de grande tribulação, que a igreja for arrebatada, e aí, lá no livro de Apocalipse, eu tenho 7 igrejas, né, no capítulo 4 ali, 3, 4, 7 igrejas, aí depois tem selos, trombetas e taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E aí, nos 7 selos, quando é aberto os primeiros selos, aparecem 4 cavalos. O primeiro cavalo é o cavalo branco, que é uma falsa paz, né? Um cavalo branco. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, que simboliza a guerra. E aí, depois é aberto outro selo, aparece um cavalo negro, que simboliza a fome. Está lá, claro, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, se eu não me engano. E depois, por último, aparece um cavalo pálido, ou um cavalo amarelo, que simboliza doenças, pestes, né? Alguém doente, né? Simboliza as doenças, as pragas. E aí, depois de tudo isso, né? Depois desse período de grande tribulação, de guerras, enfim, o anticristo assolando o mundo, é o que o Senhor vem livrar Israel da mão do anticristo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, junto de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. E mais do que nunca, na época que nós estamos vivendo aí, né, vocês vão ver opressões e mais opressões, é mais um motivo para nós nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque a cada momento que passa, as coisas se afunilam mais, as coisas se dificultam mais para a igreja na face da terra, ok? Dá uma parada agora, a gente volta aí no mais um vídeo aí no último capítulo aqui, o 3.
Vamos lá, vamos para o tópico 3. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O termo tempo e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Claro, isso aí é para que se evite prognósticos, né, expectativas. Muitos fizeram prognósticos e deram errados. O que nós temos que fazermos, ou seja, eu e você, nós temos que fazermos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. O arrebatamento será real. É inevitável. É inevitável. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é o anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Ou seja, é porque para nós que vivemos no corpo mortal, a noção de tempo ela é percebida de quem vive no plano espiritual. Né? Nossa noção de tempo ela é limitada, nós vivemos o tempo cronos. E aí, quando lá em Pentecostes dizia nos últimos dias, e aí já se passaram 2000 anos, 2000 e poucos anos, dá a intenção que passou muita coisa, mas no plano espiritual isso não é nada. Né? No plano espiritual a noção de tempo é outra. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado para consolar a igreja, que aí a oração de Jesus, né, a oração sacerdotal de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17, mostra isso. Que o Espírito Santo veio para consolar a igreja enquanto esta estiver aqui na face da terra. Por um breve momento, por um breve tempo. Né? E aí, o Espírito Santo, ele desceu, né, ele veio de lá, da sua glória, e veio para cá. Para consolar a igreja enquanto Jesus subiu. Ou seja, Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo na vida da igreja é um prenúncio, ou é um indicativo de que o tempo para a igreja, ele é breve, é rápido. Já passaram 2000 anos aí, passou muito. Não passou. Né? Não passou. 2000 anos não é nada. Nós que temos que estarmos, eu e você, nós que devemos estarmos preparados para a volta do Senhor. Viver uma vida de santidade, sendo exemplos para os irmãos, policiando aquilo que botamos diante dos nossos olhos, policiando aquilo que nós ouvimos e falamos, para que nós vivemos uma vida santa diante do Senhor. Ok? Para que o mundo não nos acuse. Uma dimensão do Espírito Santo, já falei. 3. O Espírito Santo e o porvir. Temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Ou seja, o que ele fala aqui é que não devemos deixar, né, a nossa vida espiritual esfriar. Nós não devemos deixar a nossa vida deixarmos, eu e você, tá? Deixarmos, eu e você. Nós não devemos deixarmos
nós não devemos deixar a nossa vida espiritual esfriar. Ok? Porque se a nossa vida espiritual esfriar, nós não teremos no nosso coração a bendita esperança. A bendita esperança, ela sai do nosso coração. Enfim, nós colocamos a nossa esperança em outras coisas, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nas coisas que passam com o mundo. E nós sabemos que a nossa vida é eterna. Ok? Então a nossa esperança deve estar nas coisas eternas. E a conclusão, a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e arrebatar sua noiva, que é a igreja. Andemos, pois, no Espírito. E aí eu pergunto para você, será que nós estamos preparados? Nós precisamos olhar para nossas condutas espirituais, para a nossa vida, tirar podar daquilo, tirar da nossa vida aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não faz parte do plano da salvação.